This call is now being recorded. Saudações, segunda série. Vamos começar agora a gravação da nossa aula, né, do dia, da semana anterior, do dia 7, se eu não me engano, 7 de janeiro. Data na qual não pude, né, ministrar aula para vocês por problemas técnicos. Então, vamos começar essa gravação. E na aula de hoje, a gente vai estudar, né, sobre a doença celíaca, mas antes eu vou apresentar para vocês o PPT da disciplina. Então, vou projetar aqui, só um minutinho. Esse é o PPT do terceiro trimestre. Vamos aguardar a projeção. Ok, está projetando. É o PPT do terceiro trimestre e ele, né, vai trazer aqui algumas patologias que a gente vai ver ao longo do planejamento. Então, a gente vai começar semana 1, doença celíaca. Eu vou passar um pouco rápido, só para a gente não perder tempo de conteúdo, né? E aí, a gente vai ter um trabalho prático sobre doença celíaca, valendo 10 pontos, que vai estar no Moodle juntamente com a gravação desta aula. Então, se você está assistindo essa gravação, a atividade valendo pontos já está lá. Na semana 2, a gente tem reforço. Semana 3, vamos estudar hepatites e pancreatite. E aí, a gente vai ter um questionário, né, lá no Moodle, valendo 10 pontos. Na semana 5, a gente passa para diarreia e obstipação, tá? Com apenas uma aula expositiva. E na semana 7, a gente vai ter doenças inflamatórias intestinais. E vai ter um fórum lá no Moodle valendo 15 pontos, né? Discutindo doença de Crohn, retocolite, entre outras situações. A semana 8, a gente tem como semana de reforço. E na semana 9 e na semana 10, a gente vai ter recuperação e conselho de classe, ok? Embaixo aqui a gente tem as referências. E aí a gente encerra, né, a apresentação desse PPT que já está lá no Moodle, com as devidas modificações, ok? Então, deixa eu encerrar aqui essa apresentação e vamos começar a apresentação da nossa aula de hoje, né? Que é doença celíaca. Vamos aguardar a projeção. Está projetando, ok. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a projeção. Isso. Então, vamos lá. A gente vai estudar hoje, né, começando esse terceiro trimestre, a gente já viu esôfago, né, já viu estômago nos períodos anteriores, né, e aí a gente já viu litíase biliar também, que são parte do sistema digestório. E aí a gente vai estudar hoje doença celíaca. Como a gente já falou nas outras patologias, essas patologias do trato gastrointestinal, que é esse TGI aí, elas não são fatais, entre aspas, tá? Claro, se não cuidar, pode ser fatal. Geralmente, o principal prejuízo que a gente tem para este paciente que tem alguma doença no sistema digestório é o prejuízo nutricional. Ou ele não consegue comer direito, ou ele não consegue digerir direito, né, a alimentação, ou esse indivíduo, ele não consegue absorver direito, né, esses alimentos, e aí ele acaba, perdão, gente, caiu aqui uma garrafa de álcool que estava na janela. Esse indivíduo, ele acaba tendo um prejuízo nutricional, ou seja, ele acaba perdendo peso, ficando desnutrido, não conseguindo ter acesso a todos os nutrientes que ele precisa. E aí, por que isso acontece? Porque acontece o que a gente chama de sinergismo doença-desnutrição. Né? A doença e a desnutrição, elas começam a agir de maneira sinérgica, levando o indivíduo a quê? A um estado de desnutrição maior, né, uma perda de peso mais severa. E eu vou explicar como isso acontece.
Primeiro, o indivíduo, ele entra no estado de, quando ele está doente, vamos pegar aqui o indivíduo doente, né? Ele entra no estado de hipercatabolismo. Ele começa a queimar as reservas de energia, né? Ele começa a consumir as reservas de músculo, de gordura para produzir energia. Então, aumenta a necessidade energética proteica desse indivíduo. E aí a tendência dele é entrar em desnutrição, porque ele vai consumindo todas as suas reservas. Entrando em desnutrição, esse indivíduo tem uma redução das reservas corporais, né? Isso vai interferir na produção de imunoglobulinas, anticorpos, e aí esse indivíduo fica cada vez mais doente. Ficando cada vez mais doente, ele entra no estado maior de hipercatabolismo. Aí desnutre mais. Ficando cada vez mais desnutrido, ele afeta ainda mais o sistema imune e fica mais doente. E aí essa roda não para de girar, né? E aí isso vai acontecendo de maneira cíclica. E ele fica mais doente, gasta mais energia, desnutre mais, fica mais doente e por aí vai. Né? Então, daí a gente vê que a nutrição ela tem um papel importantíssimo na condução, né, de algumas doenças. Bom, aí a gente vai falar de algumas doenças que vão acometer o sistema digestório. Vou passar rapidamente. A gente tem disfagia, tem o refluxo que a gente já viu, né? Câncer de esôfago. E vamos focar hoje na doença celíaca, que é a mais importante para a gente. Doença celíaca, gente, é uma doença que também é conhecida como sprue celíaco ou enteropatia sensível ao glúten, tá? E ela é uma doença hereditária, então, fatalmente, quem tem pai ou mãe que são celíacos, se não desenvolveu até agora, muito provavelmente não vai desenvolver. Mas pode ser que seus filhos tenham, né? Se vocês tiverem filhos, pode ser que seus filhos tenham doença celíaca também, porque é uma doença hereditária que é desencadeada pelo gatilho do fator ambiental, que é o glúten, né? E geralmente, né, esse desencadeamento ele vai ocorrer quando esse indivíduo ele é exposto, né, a doses elevadas de glúten muito precocemente, ou então quando não é precoce, mas as doses são muito elevadas. E é uma doença muito comum entre europeus, especialmente judeus e palestinos, que são comunidades que têm, né, o hábito, não quer dizer que seja uma regra, mas que têm o hábito de realizar casamentos consanguíneos, né? E a gente já falou isso aqui na disciplina, os casamentos consanguíneos, né, de parentes em primeiro grau, aí, primos, principalmente sobrinha com tio e por aí vai, eles tendem ao que? Aumentar a chance, a probabilidade do surgimento de determinadas doenças. Porque aí a variabilidade genética é menor, né? Se na sua família tem doença celíaca, a chance de você e um primo ter doença celíaca também, ou gene, é muito maior. Aí quando vocês casam, a chance do seu filho ter é maior ainda. Então, isso é muito comum. Os sintomas da doença celíaca, a gente tem diarreia, vômitos, anorexia, né, que é a perda do apetite, uma irritabilidade, né, e atraso no crescimento, quando a gente está falando de crianças. Já nos adultos, a gente vai ter uma diarreia crônica, não é tão aguda quanto nas crianças, perda de peso, má absorção e anemia ferropriva. Ah, Márcia, mas todo mundo que tem diarreia, vômito, baixo apetite, está irritadiço e está com dificuldade de crescimento, é baixinho, é doença celíaca? Não. Pode ser que a pessoa seja menor, porque é o padrão genético da família, estatura mais baixa, e pode ser que está só com uma virose mesmo, né? Em tempos de pandemia, se chegar qualquer pessoa com diarreia, vômito, falta de apetite, irritadiço, no hospital, ninguém vai achar que é doença celíaca, todo mundo vai achar que é Covid. E aí a gente vai falar um pouquinho do glúten, né? O que é esse tal glúten que desperta essa doença celíaca, né? Que contribui tanto para esses indivíduos que são celíacos ficarem doentes, né? Esse glúten, ele é um composto proteico vegetal, tá? E ele é formado por duas subfrações, né? A glutelina e a gliadina, tá? E aí a gente tem aqui, ó,
esse composto proteico, é uma proteína, e é uma proteína característica de trigo, né, de cevada e de centeio, além da aveia, né? Então, esses cereais contêm glúten. E aí, o indivíduo que é celíaco não pode comer esses cereais. Por quê? Porque essa ingestão do glúten vai causar nele uma reação, entre aspas, alérgica. É como se a gente nem deveria chamar sensibilidade ao glúten, deveria chamar alergia ao glúten, porque tem um componente imunológico envolvido. Então, é como se esse indivíduo tivesse uma alergia ao glúten. E aí ele tem muita dor de barriga, muita diarreia, muito inchaço abdominal. Em alguns casos, quando é muito grave, ele pode ter sangramento nas fezes, né? Que irrita demais o intestino delgado, mas isso se estende para o intestino grosso. Então, o indivíduo que tem doença celíaca, ele não pode comer trigo, nem cevada, nem centeio, nem aveia. Esses 4 cereais ele não pode ingerir. E aí a gente tem os alimentos que são proibidos, né? Pães e farinhas de trigo, pães e farinhas de cevada, pães e farinhas de aveia, pães e farinhas de centeio. Bolo, doce, biscoito e qualquer produto feito com essas farinhas. Alimentos maltados também, ele não deve comer. É aquele biscoitinho com leite maltado da Piraquê, de jeito nenhum. Bebidas contendo cereais, como a cerveja, né? Que é feita com cevada. Então, esses alimentos aqui estão terminantemente proibidos. E aí vocês vão se perguntar, mas aí, Márcia, como que o paciente que tem doença celíaca procede, então? Ele vai comer somente aqueles alimentos que são permitidos, né? Primeira coisa, leite derivados, se for realmente produzido da forma correta, pode comer. Por que eu falo da forma correta? Porque tem muita gente que vai fazer queijo e aí, ao invés de fazer o queijo da forma tradicional, somente com leite e enzimas, eles fazem o queijo e adicionam farinha de trigo para o queijo render, né? E aí, nessa, o que acontece? Acontece que esse queijo fica adulterado. Se a pessoa tem doença celíaca e come esse queijo, ela vai passar mal, beleza? Carnes e peixes em frutos do mar liberados, arroz, milho, trigo sarraceno e suas respectivas farinhas. Por isso que cresceu muito também no Brasil a utilização de farinha de arroz para a gente produzir alguns tipos de panificação. Tapioca, soja, qualquer produto da mandioca, né? A tapioca é um deles. Polvilho, tranquilo. Pão de queijo, né? Feito com polvilho original. Frutas, vegetais, sem as batatas, porque eu ia completar batatas, cenoura, tomate, frutas e vegetais de um modo em geral. Manteiga, margarina e óleos vegetais. Sal, pimenta e vinagre totalmente liberado, açúcar, mel, chás, cafés, infusões de um modo geral, e alimentos específicos para celíaco. Então, assim, a base da alimentação do indivíduo que é celíaco, basicamente vai ser o quê? Arroz e milho. Ele não vai poder consumir trigo, né? Então, tudo que é feito com arroz, tudo que é feito com milho, desde que não tenha farinha de trigo, ele vai poder ingerir. E aí a gente tem o nosso exercício, né? A gente tem. Aí tem até pedindo a versão escrita e data show. Mas eu não vou pedir vocês para apresentar, não. Vou pedir só a versão escrita, tá bom? Vocês vão se dividir em 4 grupos. E aí o líder de turma vai ficar responsável por essa divisão dos grupos, tá? E vai ter que me enviar quais são os grupos. 4 grupos iguais, tá? Com um número de pessoas mais ou menos iguais. E aí, grupo 1 vai montar um cardápio semanal de lanches, né, para uma criança celíaca, incluir receituário. O líder é que vai fazer esse sorteio, tá? Grupo 2, montar um cardápio de buffet de festa infantil para criança celíaca. Tem que ter 4 doces e 6 tipos de salgados, incluir receituário. Ok? E aí eu quero doce, e se tiver farinha de trigo já é zero, tá? Se tiver algum cereal proibido. Grupo 3, montar um cardápio de café colonial para paciente celíaco. E grupo 4, adaptar um receituário comum para a realidade do paciente celíaco, com as seguintes preparações: lasanha, macarrão ao molho branco, empadão de frango, sanduíche bauru, tá?
Amanhã a gente pode até tentar fazer o sorteio no reforço, mas o problema é que muita gente talvez não vai estar nessa aula, né? Então, por isso que eu deixo essa tarefa aí para os líderes. E aí a gente encerra a nossa aula de doença celíaca. Eu vou interromper a gravação. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa aula e da atividade, vocês podem me procurar na aula de reforço ou no WhatsApp, ok? Beijo para vocês, a gente se vê ao vivo na aula de reforço. E quem não fala de reforço, a gente se vê ao vivo na aula da semana que vem. Muito obrigada, boa tarde.